Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de dezembro, segunda-feira. Estamos na oitava do Natal, por isso, Feliz Natal. E hoje a igreja nos convida a celebrar a festa do mártir Santo Estevão. Ele é diácono e protomártir, ou seja, o primeiro mártir da igreja. Pensamos que, a exemplo deste grande homem, possamos também doar a nossa vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Padre, por que celebrar o mártir neste tempo em que celebramos o nascimento? Não estamos contemplando a morte? Muito pelo contrário. Olhar para a vida do mártir é perceber que ele doa sua vida por amor a Cristo e que nem mesmo a morte corporal é o fim, mas pelo contrário, início de uma vida muito mais feliz, uma vida junto àquele pelo qual o mártir doou a sua vida, testemunhou com a sua própria vida o amor que tinha. Então, assim, nós olhamos para Santo Estevão no dia de hoje e pedimos que ele também nos ajude, este grande diácono, a viver bem este Santo Natal. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar e como o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato, então, da memória da festa de hoje. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para o serviço da comunidade. Primeiro mártir, praticou caridade às viúvas e amor aos inimigos. Com o poder do Espírito Santo, manifestou sabedoria e testemunhou a ressurreição de Cristo. Celebrando sua festa, peçamos ao Senhor que nos confirme na verdadeira fé e na prática da caridade. Então, que o Senhor nos ajude. A antífona de entrada de hoje diz assim: as portas do céu abriram-se para o santo Estevão, que foi o primeiro dentre os mártires e por isso, coroado, triunfa no céu. Então, que a exemplo deste grande homem, possamos também nós doar a nossa vida por amor a Cristo. A primeira leitura do dia de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Depois, capítulo 7, versículos de 54 a 59. Fala, então, justamente deste relato do martírio de Estevão.
Naqueles dias, Estevão, cheio do poder e da graça, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e Ásia, começaram a discutir com Estevão. Então, perceba esse conflito entre o homem de Deus, Estevão, e estas realidades, então, da Sinagoga dos Libertos, alguns sirinenses, alexandrinos, alguns povos da Cilícia e da Ásia. Porém, eles não eram capazes de resistir à sabedoria de Estevão. Estevão falava com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ao ouvir as palavras, eles ficaram enfurecidos e tramavam, uma forma de acabar com a vida de Estevão. Então, amados irmãos e irmãs, olha o que nós vemos justamente. Quando eles começam a querer matar, então Estevão, isso começa a ser narrado para nós no versículo 55, no capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, diz assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e de Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, esta visão do céu aberto, Estevão, ele tem então a graça de ver. No fim, quando ele é apedrejado, porque quando ele diz isso, os que estão ali, de certa forma, condenando ele, começam a gritar, dando grandes gritos e tapando o ouvido. Eles avançam para cima de Estevão, o arrastam para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. E enquanto está sendo apedrejado, estava ali diante dele também uma testemunha que deixa suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. Então, Saulo, aqui de Tarso, e mais tarde será chamado Paulo, está nesse martírio, está nesse momento. E olha as palavras então de Estevão enquanto estava sendo apedrejado. Ele diz: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. É esta mesma fé que nós pedimos ao Deus da vida. A fé que Estevão teve. A fé de confiar e entregar a vida nas mãos deste Deus que tanto nos ama. O Salmo 30 traz como resposta: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Nas mãos do Senhor confiamos a nossa vida, o nosso espírito. Por fim, o Santo Evangelho, o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22, fala deste conflito entre, então, os que procuram viver o caminho do Senhor, aqui pontuado pelos apóstolos. Jesus fala, naquele tempo Jesus aos seus apóstolos, alertando: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vocês serão açoitados nas sinagogas, vós sereis levados diante de governadores, reis, por minha causa. Então, toda perseguição por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós observamos aqui? São Mateus, de certa forma, está fazendo uma releitura do seu contexto, do seu tempo, diante das perseguições, diante dos conflitos que se tinha, o império que está perseguindo os cristãos. E ele fala: olha, o Senhor já nos alertou sobre isto, o Senhor já nos disse, e nos dá de fato uma promessa: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Por que esta palavra? Porque muitos, diante das perseguições, iam abandonando a fé, iam vivendo a apostasia, renegando o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário se manter firmes. Quem perseverar até o fim, este será salvo. E o próprio Senhor nos diz que nós seremos assistidos. Quando vos entregares, não fiquei preocupados com o que falar ou com o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós quem falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Então,
Então, o Espírito Santo de Deus que nos instrui, que nos dá força, ânimo e coragem para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje, na festa de Santo Estevão, no início desta oitava de Natal, possamos pedir ao Senhor que a nossa vida seja entregue e derramada livremente por amor a Ele e aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.